Título: Pós-fácil. É verdade que anunciei esta comunicação como um fragmento de análise, mas hão de tê-la achado incompleta em proporções muito maiores do que seu título levaria a esperar. Convém, portanto, que eu tente indicar os motivos dessas omissões nada acidentais. Falta uma série de resultados da análise, em parte porque, quando da interrupção do trabalho, eles não estavam suficientemente reconhecidos. E, em parte, porque teriam requerido um prosseguimento para se chegar a alguma conclusão geral. Noutros pontos onde me pareceu admissível, apontei o rumo provável em que cada solução seria encontrada. Além disso, omiti por completo a técnica que nada tem de óbvia e unicamente através da qual se pode extrair da matéria-prima das associações do enfermo o metal puro dos valiosos pensamentos inconscientes. Isso traz a desvantagem de o leitor não poder confirmar nesta exposição o acerto de meu procedimento. Contudo, pareceu-me totalmente impraticável lidar ao mesmo tempo com a técnica da análise e com a estrutura interna de um caso de histeria para mim. Isso seria uma tarefa quase impossível e a leitura seria certamente intragável para o leitor. A técnica exige uma exposição totalmente separada, que a esclareça mediante numerosos exemplos extraídos dos mais diversos casos e possa prescindir do resultado obtido em cada um deles. Tampouco tentei fundamentar aqui as premissas psicológicas vislumbradas em minhas descrições dos fenômenos psíquicos. Nada se produziria com uma fundamentação descuidada e uma que fosse minuciosa construiria uma obra por si só. Posso apenas assegurar que abordei o estudo dos fenômenos revelados pela observação dos psiconeuróticos, sem estar comprometido com nenhum sistema psicológico definido, e que depois modifiquei, vez após outra, minhas opiniões. Até me parecem adequadas para dar conta da trama das observações efetuadas. Não me orgulho por ter evitado a especulação, porém o material para estas hipóteses foi obtido mediante a mais ampla e laboriosa observação. Em particular, é possível que a firmeza de meu ponto de vista na questão do inconsciente seja chocante, uma vez que opero com representações, cursos de pensamento e moções inconscientes como se fossem objetos da psicologia, tão bons e incontestáveis quanto todo o consciente. Mas de uma coisa estou certo: quem quer que empreenda a investigação desse mesmo campo de fenômenos com o mesmo método não poderá deixar de situar-se no mesmo ponto de vista, apesar de todas as dissuasões dos filósofos.
Os colegas que consideram puramente psicológica minha teoria da histeria e que por isso a qualificam de antemão como incapaz de solucionar um problema patológico, deduzirão deste ensaio que sua objeção transfere injustificadamente para a teoria, o que constitui uma característica da técnica. Apenas a técnica terapêutica é puramente psicológica. A teoria, de modo algum, deixa de apontar para as bases orgânicas da neurose, muito embora não as procure em alguma alteração anatomopatológica e substitua provisoriamente pela função orgânica a alteração química esperada, mas ainda possível de conceber atualmente. Ninguém há de querer negar o caráter de fator orgânico da função sexual, na qual vejo a fundamentação da histeria e das psiconeuroses em geral. Suspeito que nenhuma teoria da vida sexual possa evitar a hipótese da existência de determinadas substâncias sexuais de ação excitante. De fato, dentre todos os quadros patológicos de que tomamos conhecimento na clínica, as intoxicações e a abstinência, quando do uso crônico de certos venenos, são os que mais se aproximam das autênticas psiconeuroses. Tampouco me estendi nesse ensaio, entretanto, acerca do que hoje se pode dizer sobre a complacência somática, os germes infantis da perversão, as zonas erógenas e a predisposição para a bissexualidade, apenas destaquei os pontos em que a análise tropeça nesses fundamentos orgânicos, mas não se poderia fazer com um caso isolado, e tive as mesmas razões antes apontadas para evitar uma discussão passageira desses fatores. Há aqui uma oportunidade abundante para trabalhos posteriores, baseados num grande número de análises. Com esta publicação tão incompleta, eu quis alcançar duas coisas. Em primeiro lugar, como um complemento a meu livro sobre a interpretação dos sonhos, mostrar como essa arte, que de outro modo seria inútil, pode ser proveitosa para a descoberta do oculto e do recalcado na vida anímica. Aliás, na análise dos dois sonhos aqui comunicados, levou-se em consideração a técnica da interpretação dos sonhos, semelhante à técnica psicanalítica. Em segundo lugar, quis despertar interesse numa série de situações que a ciência ainda hoje desconhece por completo, já que somente a aplicação desse procedimento específico permite desvendá-las. Ninguém podia ter uma noção exata da complicação dos processos psíquicos na histeria, da justaposição das mais diversas moções do vínculo recíproco entre os opostos dos recalques e deslocamentos, etc. A ênfase de Genet na idée fixe, que se converte no sintoma, não significa nada além de uma esquematização realmente precária. Não se pode evitar a suposição de que certas excitações, cujas respectivas representações não são passíveis de se conscientizar, atuam diferentemente umas sobre as outras, têm cursos diferentes e levantam a manifestações diversas, das quais chamamos normais, cujo conteúdo de representação torna-se consciente para nós.
Uma vez esclarecidas as coisas até esse ponto, nada mais poderá estorvar a compreensão de uma terapia que suprime os sintomas neuróticos, transformando as representações do primeiro tipo em representações normais. Empenhava-se também em mostrar que a sexualidade não intervém simplesmente como um Deus ex machina que se apresentasse uma única vez em algum ponto da engrenagem dos processos característicos da histeria, mas que fornece a força impulsora para cada sintoma singular e para cada manifestação singular de um sintoma. Os fenômenos patológicos são, dito de maneira franca, a atividade sexual do doente. Um caso isolado nunca permitirá demonstrar uma tese tão geral, mas só posso repetir vez após outra, pois jamais constato outra coisa que a sexualidade é a chave do problema das psiconeuroses, bem como das neuroses em geral. Quem a desprezar nunca será capaz de abrir essa porta. Ainda aguardo as investigações capazes de refutar ou restringir essa tese. O que tenho ouvido até agora não passam de manifestações de desagrado pessoal ou de incredulidade, às quais basta contrapor o dito de Charcot, abre aspas, ça n'empêche pas d'exister, fecha aspas. O caso de cuja história clínica e terapêutica aqui publiquei um fragmento tampouco é apropriado para situar em sua justa luz o valor da terapia psicanalítica. Não apenas a brevidade do tratamento, que mal chegou a 3 meses, como também outro fator inerente ao próprio caso, impediram que a cura se concluísse com a melhora obtenível em outros casos. Uma melhora admitida pelo enfermo e por seus parentes que mais ou menos se aproxima de uma recuperação completa. Obtém-se tal resultado satisfatório quando as manifestações patológicas são exclusivamente sustentadas pelo conflito interno entre as moções concernentes à sexualidade. Nesses casos, vê-se melhorar o estado do doente à medida que, traduzindo material patogênico em material normal, contribui-se para o solucionamento de seus problemas psíquicos. O rumo tomado é diverso quando os sintomas se colocam a serviço de motivos vitais externos, como acontecera com Dora nos últimos 2 anos. Fica-se surpreso e pode-se facilmente errar o caminho quando se toma conhecimento de que o estado do doente não dá sinal de modificar, nem mesmo depois de o trabalho ter progredido muito. Na realidade, porém, as coisas não são tão ruins. É certo que os sintomas não desaparecem enquanto o trabalho prossegue. E sim, algum tempo depois, uma vez dissolvidos os vínculos com o médico, o adiantamento da cura ou da melhora só é realmente causado pela pessoa do médico.
Devo estender-me um pouco mais para tornar essa questão inteligível. Durante o tratamento psicanalítico, pode-se dizer com segurança que uma nova formação de sintomas fica regularmente sustada. A produtividade da neurose, porém, de modo algum se extingue, mas se exerce na criação de um gênero especial de formações de pensamento, em sua maioria inconscientes, às quais se pode dar o nome de transferências. O que são as transferências? São reedições, reproduções das moções e fantasias que durante o avanço da análise soem despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica, abre parênteses, própria do gênero, fecha parênteses, de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira, toda uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Algumas dessas transferências em nada se diferenciam de seu modelo no tocante ao conteúdo, senão por essa substituição. São, portanto, para prosseguir na metáfora, simples reimpressões, reedições inalteradas. Outras se fazem com mais arte, passam por uma moderação de seu conteúdo, uma sublimação, como costumo dizer, podendo até tornar-se conscientes ao se apoiarem em alguma particularidade real, habilmente aproveitada da pessoa ou das circunstâncias do médico. São, portanto, edições revistas e não mais reimpressões. Quando se penetra na teoria da técnica analítica, chega-se à concepção de que a transferência é uma exigência indispensável. Na prática, pelo menos, fica-se convencido de que não há nenhum meio de evitá-la e de que essa última criação da doença deve ser combatida como todas as anteriores. Ocorre que essa parte do trabalho é de longe a mais difícil. Interpretar os sonhos, extrair das associações do enfermo os pensamentos e lembranças inconscientes e outras artes similares de tradução são fáceis de aprender. O próprio doente fornece o texto para elas, somente a transferência é que se tende a apurar quase que independentemente a partir de indícios ínfimos e sem incorrer em arbitrariedades, mas ela é incontornável, já que é utilizada para produzir todos os empecilhos que tornam o material inacessível ao tratamento. E já que só depois de resolvida a transferência é que surge no enfermo o sentimento de convicção sobre o acerto das ligações construídas, abre colchetes, durante a análise, fecha colchetes. Tender-se-á a considerar uma séria desvantagem desse procedimento, aliás, nada cômodo, que ele próprio multiplique o trabalho do médico, criando uma nova espécie de produtos psíquicos patológicos.
e talvez se queira até inferir da existência das transferências algum prejuízo para o doente através do tratamento analítico. Ambas as suposições estariam erradas. O trabalho do médico não é multiplicado pela transferência, de fato, e é-lhe indiferente ter de superar a respectiva moção do enfermo ligada à sua pessoa ou a alguma outra. Mas o tratamento tampouco obriga o doente com a transferência a qualquer nova tarefa que, de outro modo, ele não executasse. Se também se produzem curas da neurose em instituições das quais o tratamento psicanalítico está excluído, se é possível dizer que a histeria não é curada pelo método e sim pelo médico, e se é frequente obter-se como resultado uma espécie de dependência cega e de cativeiro permanente do enfermo perante o médico que o livrou de seus sintomas através da sugestão hipnótica, a explicação científica de tudo isso há de ser vista nas transferências que o doente faz regularmente para a pessoa do médico. O tratamento psicanalítico não cria transferência, mas simplesmente a revela, como há tantas outras coisas ocultas na vida anímica. A única diferença manifesta-se em que, espontaneamente, o enfermo só evoca transferências ternas e amistosas que contribuam para sua cura. Não podendo ser esse o caso, ele se afasta o mais rápido possível, sem ser influenciado pelo médico que não lhe é simpático. Na psicanálise, por outro lado, de acordo com sua colocação diferenciada dos motivos, despertam-se todas as moções, abre colchetes, do paciente, fecha colchetes, inclusive as hostis, mediante sua conscientização. Elas são aproveitadas para fins de análise e com isso a transferência é repetidamente aniquilada. A transferência destinada a constituir o maior obstáculo à psicanálise converte-se em sua mais poderosa aliada quando se consegue detectá-la a cada surgimento e traduzi-la para o paciente. Fui obrigado a falar da transferência porque somente através desse fator pude esclarecer as particularidades da análise de Dora, o que constitui seu grande mérito e que a fez parecer adequada para uma primeira publicação introdutória, a saber, sua transparência incomum. Está intimamente ligado a seu grande defeito que levou à sua interrupção prematura. Não consegui dominar a tempo a transferência graças à solicitude com que Dora punha à minha disposição no tratamento uma parte do material patogênico. Esqueci a precaução de estar atento aos primeiros sinais da transferência, que se preparava com outra parte do mesmo material ainda ignorada por mim. Desde o início ficou claro que em sua fantasia eu substituía seu pai, o que era fácil de compreender em vista de nossa diferença de idade. Dora
chegou até a me comparar com ele, conscientemente buscando, angustiada, assegurar-se de minha completa sinceridade para com ela, já que seu pai, abre aspas, preferia sempre o segredo e os rodeios tortuosos, fecha aspas. Depois, ao surgir o primeiro sonho no qual ela se alertava a abandonar o tratamento tal como antes deixar a casa do Sr. K, eu mesmo deveria ter me precavido dizendo-lhe, abre aspas, agora você fez uma transferência do Sr. K para mim. Acaso terá notado algo que a leve a suspeitar de más intenções semelhantes às do Sr. K? Abre parênteses, diretamente ou por meio de alguma sublimação? Fecha parênteses. Ou será que algo em mim chamou sua atenção? Ou você soube de alguma coisa a meu respeito que me fez cair em suas graças, como lhe ocorreu antes com o Sr. K? Fecha aspas. Então, a atenção dela ter-se-ia voltado para algum detalhe de nosso relacionamento em minha pessoa ou nas minhas condições, por trás do qual se esconderia algo análogo, mas incomparavelmente mais importante a respeito do Sr. K. E mediante a resolução dessa transferência, a análise teria obtido acesso a um novo material mnêmico, provavelmente ligado a fatos reais. Mas fiquei surdo a essa primeira advertência, pensando haver tempo de sobra, já que não se apresentavam outros estágios de transferência e ainda não se esgotara o material para análise. Assim, fui surpreendido pela transferência e por causa desse X que me fazia lembrar-lhe o Sr. K. Ela se vingou de mim como queria vingar-se dele e me abandonou como se acreditara enganada e abandonada por ele. Assim, atuou uma parte essencial de suas lembranças e fantasias, em vez de reproduzi-las no tratamento. Naturalmente, não sei dizer qual era esse X. Desconfio que se relacionasse com dinheiro ou com ciúmes de uma outra paciente que, uma vez curada, continuara a manter relações com minha família. Quando as transferências se deixam abarcar precocemente na análise, o curso desta é opacificado e retardado, mas sua existência fica mais assegurada contra as resistências repentinas e insuperáveis. No segundo sonho de Dora, a transferência é substituída por diversas alusões claras. Quando ela o narrou, eu ainda não sabia, abre parênteses, só fiquei sabendo 2 dias depois, fecha parênteses, que só nos restava 2 horas de trabalho, o mesmo tempo que ela passara em frente a Madonna Sistina e também introduzindo uma correção, abre parênteses, 2 horas em vez de 2 horas e meia, fecha parênteses, o que lhe fora indicado como a extensão do trajeto ao redor do lago que ela não seguira. As aspirações e a espera no sonho, relacionadas com o rapaz na Alemanha e provenientes da espera de que o Sr. K pudesse casar-se com ela, já se haviam expressado na transferência dias antes. O tratamento se prolongava muito e ela não tinha paciência de esperar tanto, muito embora nas primeiras semanas houvesse demonstrado discernimento suficiente para escutar, sem fazer tais objeções.
Meu anúncio de que seu pleno restabelecimento talvez requeresse um ano, a recusa a ser acompanhada e a preferência por ir sozinha manifestas no sonho e igualmente originárias da visita à galeria de Dresden eram algo que eu próprio deveria experimentar no dia marcado. Tinham sem dúvida esse sentido, abre aspas, já que todos os homens são tão detestáveis, prefiro não me casar. Esta é minha vingança. Fecha aspas. Quando, no decorrer do tratamento, as moções de crueldade e os motivos de vingança já usados na vida do paciente para sustentar seus sintomas transferem-se para o médico antes que ele tenha tido tempo de afastá-los de sua pessoa, reconduzindo-os às suas origens, não surpreende que o estado do enfermo não exiba a influência de seu empenho terapêutico. De que maneira pode o doente vingar-se com mais eficácia do que demonstrando em sua própria pessoa quão impotente e incapaz é o médico? Ainda assim não me inclino a subestimar o valor terapêutico nem mesmo de tratamentos tão fragmentários quanto foi o de Dora. Só depois de decorridos 15 meses do término do tratamento e da redação desse texto, recebi notícias do estado de minha paciente e, por conseguinte, dos resultados da terapia. Numa data nada indiferente, o dia 1º de abril, travessão. Sabemos que as indicações temporais nunca foram desprovidas de sentido para ela, travessão. Dora apresentou-se diante de mim para concluir sua história e pedir-me ajuda novamente, mas uma olhadela para sua expressão revelou-me que ela não levava a sério esse pedido. Nas 4 ou 5 semanas após deixar o tratamento, ela andou numa atrapalhação, segundo disse. Sobreveio então uma grande melhora, os ataques rarearam e seu estado de ânimo se elevou. Em maio daquele ano morreu um dos filhos do casal K, que sempre fora doentio. Ela aproveitou a oportunidade dessa perda para fazer-lhes uma visita de condolências, e os K a receberam como se nada houvesse acontecido naqueles últimos 3 anos. Nessa ocasião, ela se reconciliou com eles, vingou-se deles e levou seu assunto a uma conclusão que lhe foi satisfatória. A mulher disse, abre aspas, sei que você tem um relacionamento com papai, fecha aspas, e esta não o negou. Quanto ao marido, provocou-o a confessar a cena do lago antes contestada por ele e levou ao pai essa notícia justificatória. Desde então não retomou seu relacionamento com essa família. Depois disso, ela foi muito bem até meados de outubro, época em que lhe sobreveio outro ataque de afonia que perdurou 3 semanas. Surpreso diante dessa comunicação, perguntei-lhe se tinha havido algo que ensejasse isso, e soube que o ataque se seguira a um susto violento. Ela vira alguém ser atropelado por uma carruagem. Por fim, saiu-se com a informação de que o acidente não atingira outra pessoa senão o Sr. K. Deparara com ele na rua um dia num lugar de tráfego intenso. Ele se quedara diante dela como que desconcertado e nesse estado de distração fora derrubado por uma carruagem. A propósito, ela se convencera de que ele havia escapado sem nenhum dano considerável. Ainda lhe causava uma ligeira emoção ouvir falar no relacionamento de seu pai com a senhora K, mas ela já não se
imiscuía nisso, estava dedicada a seus estudos e não pensava em se casar. Viera buscar minha ajuda por causa de uma nevralgia facial do lado direito, que agora persistia dia e noite. Travessão. Desde quando? Perguntei-lhe. Abre aspas, exatamente há 14 dias, fecha aspas. Não pude deixar de sorrir, pois foi-me possível demonstrar-lhe que justamente 14 dias antes ela lera uma notícia referente a mim nos jornais, o que ela confirmou. Isso foi em 1902. A suposta nevralgia facial correspondia, portanto, a uma autopunição, ao remorso pela bufetada que ela dera naquele dia no Sr. K. e pela transferência vingativa daí feita para mim. Não sei que tipo de auxílio ela queria pedir-me, mas prometi perdoá-la por ter me privado da satisfação de livrá-la muito mais radicalmente de seus padecimentos. Passaram-se novamente vários anos desde sua visita. A moça se casou, e por certo com aquele rapaz que, se todos os indícios não me enganam, fora mencionado em suas associações no início da análise do segundo sonho, tal como o primeiro sonho significara o afastamento do homem amado em direção ao Pai, ou seja, a fuga da vida para a doença. Esse segundo sonho anunciou que ela se desprenderia do Pai e ficaria recuperada para a vida.